fazer um show numa casa noturna no Rio de Janeiro, e eu me lembro que no meio do show eu estava dançando com os meus bailarinos e tal, e com as minhas irmãs e tal, e de repente minha visão abriu em cima do palco e foi horrível. Quando eu olhei aqueles dois rapazes, eles dançavam, estavam se divertindo. Eu tive uma experiência de ver o mundo espiritual, e eu vi dentro deles. Foi uma segunda vez que eu tive uma visão de ver o diabo dentro da pessoa. E eu fui orar. E eu me lembro que chorei muito, eu me prostrei, chorei muito. Eu falei: Jesus, por que o Senhor deixou o diabo me afrontar no meu trabalho? E eu ouvi a voz de Deus. Assim como poucas vezes a gente escuta na vida, eu ouvi ele dizer: a sua música é para mim? Esse show é para mim? Eu quero mostrar para vocês aonde está na Bíblia a prova de que existe música no inferno. Isaías capítulo 14 diz assim: derrubada está na cova, ou Seol, que significa inferno, a tua soberba, e também o som da tua harpa, o som da tua música. Então, depois que eu li esse texto, eu encontrei base bíblica para uma experiência pessoal. Passado alguns meses, então, eu estava em casa adorando a Deus e eu estava ouvindo um CD do pastor Cirilo chamado Presença da Glória. E de repente, eu me lembro que eu resolvi ler o encarte do CD. E daqui a pouco eu fiz isso aqui, ó. Quando eu olhei o CD, eu comecei a ler um texto. Tinha um texto no encarte do CD. E de repente, no meio do texto, tinha uma frase que dizia assim: Deus não criou a música para dar prazer ao ser humano. Quando eu li essa frase, abriu minha visão espiritual na hora. Até aquele momento, nem eu sabia que eu achava que a música era uma criação do homem e para o homem sentir prazer. Então, naquele momento que a minha visão abriu, eu vou te contar o que eu vi. Como se fosse hoje, eu me lembro. Eu olhei para o teto da sala da minha casa e o teto abriu espiritualmente. Foi como se fosse, gente, uma tela de um filme. Eu vi a base do trono de Deus. Era como se fosse... No meu espírito, eu entendi. A glória saía daquele lugar, era o trono. Havia como se fosse uma orquestra de anjos, músicos, com instrumentos que você nunca viu na sua vida. Com instrumentos que eu nunca vi na minha vida. Havia instrumentos que a gente conhece e instrumentos que a gente nunca viu. De repente, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: quando Deus criou o universo, Sara, ele criou a música. E de repente eu via uma mão, que era uma mão como se fosse a mão divina, pegando um anjo. Esse anjo estava numa posição de chefia, e aí a visão sumia e mudava. E aí eu via só essa mão estabelecendo esse anjo, e ela jogava esse anjo num lugar e dava a esse anjo algo. Eu via como se Deus tirasse dele um brilho e jogava nesse anjo, e esse anjo recebia esse brilho, e esse anjo se envaidecia. Esse brilho era o poder de inspirar melodias, e esse anjo, ele tinha uma posição de reger a orquestra. Ele era como se fosse o maestro da orquestra. E logo depois disso, sumiu aquela mão de Deus e só ficou aquele anjo. E eu vi claramente no coração daquele anjo subia uma vaidade e vinha um pensamento. Ficou claro para mim, tudo na visão eu ouvi e vi. Ele pensava assim: por que só ele, só Deus pode ser adorado? Esse anjo dizia para si mesmo. Esse anjo perguntava: eu também quero ser. Por que só Deus pode ser adorado? Por que eu também não posso ser adorado? Eu quero também ser adorado porque eu também sei fazer música. Se eu também tenho esse brilho, eu quero também ser adorado. E aí nessa hora eu via ele caindo, Deus expulsava ele e ele caía, e aí sumiu a visão do céu e apareceu na minha frente o globo terrestre, mas era bem grande, não consigo fazer nem a circunferência aqui na tela para vocês, mas eu vi o globo da terra real, e ele caía e ele ia ficando muito feio, muito feio, muito feio, muito feio. O nome desse anjo era querubim da guarda, e ele se transformava no diabo. Ele se transformava no que a Bíblia chama de Satanás. E ele caía e pisava no globo da terra com as duas patas. Já não era mais um anjo, ele era um demônio. E quando ele pisava, ele apontava para o céu e ele dizia: você me baniu, né? Eu vou me vingar de você. E ele jurava uma vingança. E ele falava para Deus assim, ele prometia para Deus assim: ó, você me expulsou e eu não posso mais estar no céu. Não tem problema, aqui eu vou começar o meu movimento de música. Eu vou cativar os meus adoradores. E eu vou fazer os meus cultos. E eu vou roubar a sua adoração. E sumiu o globo da terra. E apareceu um rádio. Ele flutuava na minha frente, o rádio. Ele não era desse tamanho aqui, não. Ele era bem maior, não consigo fazer a circunferência para vocês. Ele era preto. Eu me lembro como se fosse agora. E ele era igual aqueles rádios que a gente encaixa no carro. Aquele radinho antigo que se encaixa só a frentezinha no carro, sabe? Aquele aparelho que a pessoa tira a parte da frente do carro. Era aquele rádio. E ele flutuava. Ele tinha os dois botões. Um botão do volume e o do dial. De cada lado. E o rádio flutuava na minha frente. E aí eu ouvi a voz de Deus. Eu senti a presença de Deus do meu lado. Isso tudo, naquele momento na sala, ouvindo o CD do pastor Cirilo. E com o encarte do CD na mão ainda. Quando eu olhei o rádio, flutuando, eu ouvi a voz de Deus dizendo: você quer saber aonde o diabo conseguiu chegar contra mim, com o plano dele contra mim? E ele disse: liga o rádio. Era o Senhor dizendo para mim: liga o rádio e você verá. Aí eu não entendi. O rádio acendeu sozinho, na visão. E ele dizia: gira o botão do rádio, e o botão começava a girar. Era como se aquele rádio, gente, fosse o rádio do universo. E o rádio começava a... e passava todo o dial de todas as rádios da Terra. E no meu espírito eu começava a discernir. E ele dizia: conta, Sara, conta quantas rádios de música minha. Tinham bastante rádios de música de Deus.
bastante. E acabava o dial. E aí ele dizia, agora, gira o botão de volta e conta quantas rádios de música do mundo tem. Gente, aí o negócio ficou brabo. Porque na medida que o botão começou a girar, eram milhares de rádios de música do mundo. Era muito maior, muito mais poderoso, muito mais forte. Existia muito mais música do mundo do que música de Deus. Era um império de um poderio, de uma coisa tão gigantesca, dominante na Terra. E eu comecei a chorar muito, porque eu comecei a entender o que ele queria me dizer. E quando acabou, ele virou pra mim e me perguntou como foi que ele conseguiu isso, Sarah. E eu não sabia dizer. Eu era uma cantora de música do mundo, até aquele momento. E ele me disse, o próprio Deus me disse, porque vocês ouvem, Sarah. Porque vocês veem, porque vocês querem. E a quarta e última parte da visão apareceu na minha frente, foi a parte mais aterrorizante. Eu vi um show, era um show secular, e tinha aquela cabeçada de gente, e tinha um palco, uma banda qualquer, que daí eu vi um espírito, ele tinha mais ou menos 6 metros de altura, ele vinha, ele parecia um vulto, da cor de uma fumaça bem escura, cinza, bem escuro assim, uma fumaça preta assim, bem escura, e ele ia voando e ele subia no altar, ele ficava por detrás da banda, e enquanto as pessoas celebravam, ele recebia a adoração. Foi horrível. E Deus foi falando comigo ali, falando que shows são cultos, e eu falei, Deus, o que é isso? Naquele dia eu fiz uma aliança com Deus que eu nunca mais ia escutar música do mundo, nunca mais ia ouvir música do mundo, nenhuma.